Brasil, construtor de ruínas. O golpe e os golpeados. A crise da palavra. Sheila da Silva desceu o morro do querosene para comprar 3 batatas, uma cenoura e um pão. Ouviu tiros. Não parou. Apenas seguiu, porque tiros não lhe são estranhos. Sheila da Silva começava a escalar o morro quando os vizinhos a avisaram que uma bala perdida tinha encontrado a cabeça do seu filho e, assim, se tornando uma bala achada. Ela subiu a escadaria correndo, o peito arfando, o ar em falta. Na porta da casa, o corpo do filho coberto por um lençol. Ela ergueu o lençol, viu o sangue. A mãe mergulhou os dedos e pintou o rosto com o sangue do filho. O gesto da Pietà negra da favela marcou o momento em que a crise da palavra se tornou explícita no Brasil. A cena ocorreu em 10 de junho de 2016, no Rio de Janeiro. O país vivia a realidade como farsa. E então, aquela mãe atravessou o esvaziamento das palavras. O rosto onde se misturam lágrimas e sangue, documentado pelo fotógrafo Pablo Jacob, da agência O Globo, foi estampado nos jornais. Por um efêmero instante, a morte de um jovem negro e pobre em uma favela carioca virou notícia. Sua mãe fez dela um ato. Não fosse vida, seria arte. Sheila ouviu os tiros e seguiu adiante. Ela tinha que seguir adiante, torcendo para que as balas fossem encontrar outros filhos, outras mães. E voltou com sua sacola com batata, cenoura e pão. Ela ainda não sabia que a bala desta vez era para ela. Ainda nem havia sangue, mas a imagem já era terrível, porque cotidiana, invisível. A mulher que segue, apesar dos tiros e volta com batata, cenoura e pão, furiosamente humana, buscando um espaço de rotina, um fragmento de normalidade, em meio a uma guerra que ela nunca pôde ganhar. E guerras que não se pode ganhar não são guerras, são massacres. E então ela corre, esbaforida. E desta vez, a batata, a cenoura, o pão já não podem lhe salvar. A Pietà pinta o rosto com o sangue do filho para se fazer humana no horror. E então nos alcança. Mas é uma guerreira desde sempre derrotada, porque nos alcança apenas por um instante e logo será esquecida. E depois, do seu, outros filhos já foram perfurados a bala. E seu sangue correu por becos, vielas e escadarias, misturando-se ao esgoto dos rios e riachos contaminados que serpenteiam pelas periferias. A Pietà da favela não ampara o corpo morto do filho como na imagem renascentista. Ela ultrapassa o gesto, porque no Brasil não há renascenças. A mãe faz do sangue do filho a sua pele, converte o sangue dele no seu, carrega-o em si, ritualiza. Nesse gesto, ela denuncia 2 tragédias. O genocídio da juventude negra que, desta vez, alcançou seu filho. E o fato de que genocídio é uma palavra que, no Brasil, já não diz. Se para a dor da mãe que perde um filho não há nome, não existe palavra que dê conta. Há um outro horror, e este aponta para o Brasil. A tragédia brasileira é que as palavras existem, mas já não dizem. Se não há escuta, não há dizer. As palavras tornam-se cartas enviadas que jamais chegam ao seu destino. Cartas extraviadas, perdidas. Se o outro é um endereço sempre errado, uma casa já desabitada, não há ouvidos, não há resposta. Num país em que as palavras deixam de dizer, resta o sangue. As palavras que as mães poderiam dizer, as palavras que de fato dizem, não perfuram nenhum tímpano, não ferem nenhum coração, não movem consciência alguma. Diante do corpo morto do filho, a Pietà negra precisa vestir o sangue, encarnar,
porque as palavras desencarnaram. No Brasil, as palavras são fantasmas. 4 dias depois de Sheila da Silva ter pintado o rosto com o sangue do filho, em 14 de junho de 2016, no município de Carapó, em Mato Grosso do Sul, 70 fazendeiros montaram em suas caminhonetes e invadiram a área onde um grupo de indígenas Guarani Kaiowá havia retomado Toso Paso, a sua terra ancestral. Assassinaram o indígena Clodiodi Aquileu Rodrigues de Souza Guarani Kaiowá, 26 anos, agente de saúde, e feriram a bala outros 5 indígenas, entre eles um menino de 12 anos, que levou um tiro na barriga. Não foi um confronto, como parte da imprensa insiste em dizer. Foi um massacre. 70 pessoas saíram de suas casas com uma ideia: vou expulsar esses índios, mesmo que tenha que matá-los. E mataram. Pelo menos desde a véspera já se sabia na região que o ataque estava planejado e as autoridades não tomaram nenhuma providência para impedi-lo. Mais um episódio de outro genocídio, o dos indígenas. Mais de 500 anos depois da invasão europeia, na qual milhões começaram a ser exterminados, eles seguem curso. O sangue manchou Touro Paso, mais uma vez. Os Guarani Kaiowá sabem que a palavra dos não-índios no Brasil nada diz. Desde 1980 é denunciado que os jovens indígenas se enforcam em pés de árvores porque as palavras dos brancos nada dizem. Sem poder viver, se matam. Isso chamou alguma atenção no início do fenômeno. Depois entrou na rotina, já não era notícia. Os altos índices de desnutrição que já levaram crianças à morte também são bem conhecidos. Nem a consciência de que os indígenas passam fome acelerou o processo de demarcação de suas terras. Em 2012, um grupo de 170 homens, mulheres e crianças Guarani Kaiowá escreveu uma carta. Eles seriam mais uma vez arrancados do seu lar por uma decisão da injustiça. Escreveram, na língua dos brancos, que resistiriam em sua terra ancestral, que dela não sairiam nem mortos. Pedimos ao governo e à Justiça Federal para não decretar a ordem de despejo e expulsão, mas decretar nossa morte coletiva e enterrar nós todos aqui. Pedimos de uma vez por todas para decretar nossa extinção, dizimação total, além de enviar vários tratores para cavar um grande buraco para jogar e enterrar nossos corpos. A carta os arrancou do silêncio mortífero ao qual haviam sido condenados. A interpretação do que os indígenas diziam era clara: assumam o genocídio e decretem nossa extinção. Nos sepultem todos de uma vez e plantem soja, cana e pasto para boi, sobre a terra roubada e adubada com nossos corpos. Tenham a coragem de assumir o extermínio em vez de usarem suas leis para nos matar aos poucos. Pronunciem o nome do que de fato são: assassinos. Era isso e, dito na língua dos brancos por aqueles que a outra língua pertencem, causou um choque. Mas o choque passou, e os Guarani Kaiowá continuaram a ser exterminados. Também a bala. A palavra, para os Guarani, tem um sentido profundo. Né é uma palavra, e é alma. É palavra-alma. Há um belo texto da antropóloga Gabriela Chamorro. Abre aspas. A palavra é a unidade mais densa que explica como se trama a vida para os povos chamados Guarani e como eles imaginam o transcendente. As experiências da vida são experiências de palavra. Deus é palavra. O nascimento, como o momento em que a palavra se senta
ou provê para si um lugar no corpo da criança. A palavra circula pelo esqueleto humano. Ela é justamente o que nos mantém em pé, que nos humaniza. Na cerimônia de nominação, o xamã revelará o nome da criança, marcando com isso a recepção oficial da nova palavra na comunidade. As crises da vida, doenças, tristezas, inimizades, etc., são explicadas como um afastamento da pessoa de sua palavra divinizadora. Por isso, os rezadores e as rezadoras se esforçam para trazer de voltar a sentar, a palavra na pessoa, devolvendo-lhe a saúde. Quando a palavra não tem mais lugar ou assento, a pessoa morre e torna-se um devir, um não ser, uma palavra que não é mais. Né ou aivi podem ser traduzidos tanto como palavra como por alma, com o mesmo significado de minha palavra sou eu, ou minha alma sou eu. Assim, alma e palavra podem adjetivar-se mutuamente, podendo-se falar em palavra-alma ou alma-palavra, sendo a palavra não uma parte, mas a vida como um todo. Fecha aspas. A palavra, explicou o antropólogo Spencer Pimentel, é o cerne da existência, tem uma ação no mundo, faz as coisas acontecerem, faz o futuro. Para os Guarani Kaiowá, palavra é palavra que age. Os indígenas ainda não tinham compreendido o desejo de destruição do que se chama de Brasil, essa terra erguida sobre seus cadáveres por colonizadores que já foram colonizados, expropriados que se tornaram expropriadores, refugiados que expulsam. Essa terra em permanente ruína porque construída sobre ossos, vísceras e sangue, unhas e dentes, ruínas humanas. Ao invocar a palavra dos não-índios, os Guarani Kaiowá não tinham compreendido ainda que o Brasil apodrece porque a palavra dos brancos já não age. O genocídio dos Guarani Kaiowá, assim como o de outros povos indígenas, ao ser pronunciado, até gritado, não produz ação, não produz movimento. Que se enforquem, que verguem de fome, que sejam perfurados a bala. Nada disso move. As palavras se tornaram tão silenciosas quanto os corpos mortos. As palavras, como os corpos, não têm mais vida. E, assim, não podem dizer. Não são nem fantasmas, porque para ser fantasma é preciso uma alma, ainda que pequena. A palavra alma dos Guarani ilumina, pelo avesso, que a palavra de seus assassinos já não está. Nem é. Se há um genocídio negro, se há um genocídio indígena, e conhecemos as palavras, e as pronunciamos, e nada acontece, criou-se algo novo no Brasil. Algo que não é censura, porque está além da censura. Não é que não se pode dizer as palavras, como no tempo da ditadura militar. É que as palavras que se diz já não dizem. O silenciamento, cheio de som e de fúria nas ruas e também nas redes sociais, é abarrotado de palavras que nada dizem. Este é o golpe. E a carne golpeada é negra, é indígena. Este é o golpe fundador do Brasil que se repete e se repete e se repete, mas sempre com um pouco mais de horror, porque o mundo muda, o pensamento avança, mas o golpe segue se repetindo, a ponto de hoje calar mesmo as palavras pronunciadas. Em 2016, Tata Amaral lançou o filme Trago Comigo. A obra entrelaça uma narrativa de ficção com depoimentos de pessoas reais. Um diretor de teatro é um guerrilheiro da ditadura preso,
torturado e exilado, que se esqueceu de um capítulo vital da sua história. Para a reinauguração de um teatro que fora abandonado, um teatro cheio de pó, teias de aranha e silêncios, como esse canto da sua memória, ele encena uma peça que é a sua própria história, o capítulo apagado da sua história. Para lembrar-se de si, encena a realidade como ficção, mas, para que lembremos de nós, os que assistem, de que é de realidade que se trata. Torturados pelo regime militar, contam sua estadia nos porões da repressão. Quando pronunciam os nomes dos torturadores, porém, a voz é emudecida e uma tarja preta cobre a boca daquele que fala. Os nomes não poderiam ser pronunciados, mesmo que naquele momento o Brasil fosse formalmente uma democracia, porque torturadores e assassinos do regime não foram julgados nem condenados. Ao escolher a tarja, a diretora protegeu a si mesma de eventuais processos judiciais. Denunciou também o golpe que continuou e continua a ser perpetrado. A tarja aponta o que é obsceno ou pornográfico, que os torturadores e assassinos não podem ser nomeados porque não serão julgados. E assim não responderão pelos seus crimes. Sem poder nomear aqueles que os violentaram, os que sobreviveram continuam a ser violentados. E os mortos, os que foram assassinados, sem o nome do assassino, seguirão insepultos. Sem fazer o acerto de contas com a história, um país condena o presente, porque o passado segue se repetindo no presente. E nada pior do que um passado que não passa. Fora do cinema, os nomes dos 377 agentes do Estado que atuaram direta ou indiretamente no sequestro, tortura, assassinato e ocultação de cadáveres durante o regime de exceção foram pronunciados. Estão documentados e acessíveis ao público no relatório da Comissão Nacional da Verdade, que apurou os crimes da ditadura. Mas nem por isso foram julgados. O único torturador reconhecido pela justiça foi o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Em abril de 2015, porém, uma das ações contra ele, pelos crimes de sequestro e cárcere privado, foi suspensa por liminar da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, até que a Corte decida se o crime de sequestro estaria abrangido pela Lei da Anistia, de 1979. O coronel morreu em outubro de 2015, sem ter sido punido. Há um clamor para que a Lei da Anistia seja revista, mas em 2010, o Supremo decidiu não revê-la. No ano do impeachment, o que se desvela era algo ainda mais complicado do que a censura. Ainda mais complicado do que não poder dizer. As palavras existem, as palavras são ditas, mas nada dizem, porque não produzem movimento suficiente para agir sobre a realidade. Nesse caso, movimento suficiente para promover justiça, para que as palavras possam dizer o que o Brasil não tolera, nem tolerará. Torturadores e assassinos, que o Brasil não tolera, nem tolerará. Ditadores e ditaduras. Só num país em que as palavras faliram a escolha de colocar uma tarja sobre as palavras ditas, feita pela diretora do filme, torna-se uma denúncia mais potente do que dizê-las ou destapá-las. A tarja aponta menos do que não se pode dizer, mais do que nada adianta dizer. A censura é a regressão aplicada às palavras que agem e, por agir, desestabilizam a opressão, tornam-se perigosas para os opressores. No Brasil de 2016, descobria-se que as palavras não agiam mais.
o que fez o país que retornou à democracia mergulhar num terror de outra ordem. Na votação da Câmara dos Deputados que decidiu pela abertura do processo de impedimento de Dilma Rousseff, o então deputado federal Jair Bolsonaro mostrou o que acontece num país em que as palavras perderam a alma. Ao votar pelo impeachment, Bolsonaro homenageou um dos mais sádicos torturadores da ditadura militar. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff, pelo Exército de Caxias, pelas Forças Armadas, pelo Brasil acima de tudo e por Deus acima de tudo, meu voto é sim. Sob o comando de Ustra, pelo menos 50 pessoas foram assassinadas e outras 100 torturadas. Este era um homem que Bolsonaro homenageou, e ele é apenas um caso entre centenas. Jair Bolsonaro foi aclamado por muitos por homenagear um assassino em série, sem contar a perversão explícita do aposto, o pavor de Dilma Rousseff. A presidenta que estava sendo arrancada do poder, esvaziada dos direitos conferidos a ela pelo voto, foi uma das torturadas pela ditadura. Ninguém precisa ter sido torturado para imaginar o que é uma tortura e o que é ser torturado dia após dia, totalmente entregue às mãos de um sádico que representa o Estado. E isso significa que você não tem a quem chamar para lhe proteger, porque é a autoridade que está violando a lei e arrebentando o seu corpo e, em alguns casos, sequestrando e torturando também os seus filhos e até mesmo bebês. Embora a maioria de nós não possa alcançar o horror do momento da tortura, é possível imaginar o nível de desamparo diante do Estado que tortura e mata. Quando Bolsonaro invoca um torturador para dedicar seu voto pela destituição da presidenta e, sadicamente, evoca a tortura da mulher que está sendo arrancada do poder, quando Bolsonaro claramente goza com a evocação, ele consuma uma perversão. Converte o impeachment de Dilma Rousseff em um novo ato de tortura contra ela. Aquele voto foi o ato público mais violento das últimas 2 décadas do país e aponta a dimensão abissal da crise da palavra vivida pelo Brasil. Quando o deputado Jean Willis, do PSOL, votou contra o impeachment, Bolsonaro o insultou, chamando-o de viado, queima-rosca e boiola. Agarrou-o pelo braço. Jean Willis cuspiu em Bolsonaro. O cuspe virou polêmica. Para parte da sociedade brasileira, cuspir se tornou um ato mais grave do que homenagear um torturador e assassino que morreu impune. Mas o que o cuspe pode ter denunciado? A impossibilidade da palavra pelo seu esvaziamento. Para além de debater se o cuspe é aceitável ou não, há de se decifrar o gesto de cuspir. Quando alguém democraticamente eleito pode homenagear um assassino em série da ditadura e lembrar sadicamente que ele era o pavor da presidenta, que está sendo tirada do poder e, em seguida, cometer homofobia e nada se mover além de mais palavras, é porque as palavras se esvaziaram de poder. O cuspe não acertou apenas Bolsonaro, acertou muito mais, tendo apenas palavras mortas a seu dispor, palavras que não dizem, talvez só tenha restado cuspir. Sem palavras, após o 17 de abril de 2016, manifestantes cuspiram e vomitaram sobre as fotos de parlamentares Brasil afora. Para saber quem são os golpeados no Brasil, basta seguir o sangue. Basta seguir o rastro de indignidades dos que têm suas casas violadas por agentes da lei das periferias, dos que tiveram seus lares destruídos pelas obras, primeiro da Copa, depois das Olimpíadas, dos que têm suas vidas roubadas pelos grandes empreendimentos na Amazônia, dos que abarrotam as prisões por causa da sua cor,
dos que têm menos tudo por causa da raça, dos que o Estado apenas finge ensinar em escolas em decomposição, negando-lhe todas as possibilidades, dos que são expulsos de suas terras ancestrais e empurrados para as favelas das grandes cidades, dos que têm seus cobertores arrancados no frio para não refavelizar o espaço público. Basta seguir os que morrem e os que são mortos para saber onde está o golpe e quem são os golpeados. Como nos lembrou Sheila da Silva, o sangue diz o que as palavras já não são capazes de dizer. A potência da fotografia não está na ideia de que uma imagem vale por 1000 palavras, mas sim no fato de que a mãe só fez o gesto porque vive num país em que 1000 palavras já não dizem nada. Em 2016, já se sabia. A Pietà Negra do Morro do Querosene já denunciava. São as palavras que arrancam da barbárie. Se as palavras não voltarem a encarnar, se as palavras não voltarem a dizer no Brasil, o passado não passará. E só restará pintar o rosto com sangue. Em 2016, porém, ainda não se sabia. A homenagem ao torturador era o lançamento da campanha de Jair Bolsonaro à presidência do país. Tudo o que viria a acontecer depois estava desenhado naquela cena, uma das mais importantes da história do Brasil. No início de 2019, Jean Willis, naquele momento o único deputado assumidamente homossexual no Congresso, aquele que defendeu a mulher que estava sendo torturada mais uma vez, o homem que cuspiu por intuir que as palavras já nada podiam, seria o primeiro exilado do Brasil de Bolsonaro.